Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta de estar sempre por dentro desse tipo de notícia e esse tipo de informação, já se inscreve no canal para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. O que era para ser um caso de amor genuíno entre irmãos biológicos e a irmã adotiva acabou por se tornar um pesadelo para a família Maguade. Um crime brutal que ninguém poderia imaginar. 2 corpos que foram violentamente assassinados dentro da residência e uma vítima que conseguiu escapar com vida. Afinal, o que teria acontecido naquele dia 10 de dezembro de 2021? Por que somente uma vida seria poupada da morte? É isso que você acompanhará no vídeo de hoje. Conheça o crime que chocou as Filipinas e deixou uma família devastada com a perda precoce dos seus filhos. A família Maguade morava em Milland, nas Filipinas. O pai Cruz Maguade era professor do ensino médio e a mãe Lovella Maguade era diretora na escola. Eles tinham um casal de filhos biológicos, uma menina de 18 anos chamada Gwen e também um rapaz de 16 anos chamado Louis. Tanto a Gwen quanto o Louis foram descritos como excelentes alunos, muito dedicados, e eles também eram muito bondosos com as pessoas, tinham ali uma simpatia que cativava todo mundo ao seu redor e sempre estavam dispostos a dar o seu melhor para as pessoas, ajudar também o próximo. Então eles eram realmente pessoas muito boas e os pais também, o Cruz e a Lovella Maguade, estavam sempre dispostos a fazer o bem e estavam sempre envolvidos nesse tipo de coisa, afinal de contas eles trabalhavam ali em uma escola, em contato com muitas crianças e adolescentes, então eram ali uma família do bem e também que viviam muito feliz. Eles não eram ricos nem nada do tipo, mas possuíam boas condições financeiras e estavam vivendo um momento muito feliz em suas vidas, já que os filhos estavam crescidos e basicamente encaminhados nos estudos. Quando a Gwen já estava ali iniciando a sua faculdade de medicina, ela acabou conhecendo uma moça chamada Janice Sebiel, de 17 anos, que é a nossa próxima personagem nessa história. A Janice era empregada de um casal de amigos dos pais da Gwen e disse a ela que era órfã de pai e mãe e que não tinha mais ninguém no mundo para contar. Que ela cresceu em lares adotivos e quando a família não a queria mais, ela voltava para o orfanato e o sofrimento e a dor da rejeição começavam tudo novamente. Agora, com 17 anos, ela conseguiu esse emprego na casa daquele casal e eles também deixavam ela viver lá na casa deles, em um dos quartos da casa. Mas ela ainda tinha medo, dessa instabilidade, porque caso algum dia o casal resolvesse demiti-la, ela estaria novamente em total desamparo. A Gwen, como tinha o coração muito puro e não via maldade nas pessoas, começou então a desenvolver uma amizade ali muito próxima com a Janice e elas acabaram se tornando melhores amigas inseparáveis, compartilhando segredos, momentos e muitas risadas. Por toda essa proximidade, a Gwen se sentiu ainda mais comovida com a história de vida da Janice e quis ajudar a amiga de alguma forma. Sendo assim, ela pediu então que seus pais adotassem a órfã para que eles vivessem todos como uma família e a Janice tivesse finalmente a oportunidade de ser amada em um lar verdadeiro, além também de poder terminar os seus estudos sem precisar ficar trabalhando. A Gwen conversou então com os pais dela, eles pensaram a respeito, mas como também eram pessoas muito boas e não viam ali nenhum mal na Janice, muito pelo contrário, ela sempre foi muito simpática com todos, era a melhor amiga ali da filha deles e ela também se dava muito bem com o Louis, eles também tinham ali uma amizade. Os pais então, Cruz e Lovella, acabaram aceitando essa ideia e adotaram mesmo a Janice em julho de 2021.
Ela passou então a morar na casa deles e passou a ter uma vida, é claro, muito mais confortável, não precisava mais trabalhar, podia se dedicar aos estudos, se dava bem ali com todos, né? E eles fizeram de tudo para ela se sentir o mais acolhida e mais confortável possível. Antes de ela se mudar para lá, os irmãos Gwen e Louis dividiam um quarto e eles dormiam ali em uma cama beliche, mas depois que a Janice se mudou para lá, o irmão Louis passou a dormir no sofá da sala provisoriamente e cedeu ali a cama dele para Janice, deixando ela e a Gwen dividirem o quarto. Então, depois disso, as duas meninas ficaram, é claro, ainda mais próximas e era possível ver isso através das redes sociais da Gwen. Ela postou aí vários vídeos no TikTok, no Instagram, de momentos que ela estava junto com a Janice. Em alguns desses vídeos, o Louis também aparece. Eles gostavam muito de brincar e fazer essas dancinhas aí nas redes sociais. Então, tem vários vídeos aí disponíveis que várias pessoas salvaram, né? De momentos em que os três estavam interagindo juntos e aparentemente super felizes. Aparentemente, então, pelo menos para a família Maguad ali, né, para os 4 integrantes, tudo estava muito bem. Agora eles tinham um novo membro na família, estavam todos muito felizes, não tinham ali nenhum tipo de desavença entre eles, mas a verdade é que para uma pessoa, no caso para Janice, as coisas não estavam indo bem, e a família descobriu isso da pior maneira possível 5 meses depois de ela passar a fazer parte da família, em dezembro daquele mesmo ano. Em 10 de dezembro de 2021, o dia começou como outro qualquer para a família Maguad. Os pais, né, o Cruz e a Lovella, saíram cedo para ir trabalhar e os 3 filhos ficaram em casa. Naquela tarde, então, o Cruz estava trabalhando na escola quando ele recebeu uma ligação de um conhecido dele dizendo que a casa dele tinha sido invadida e roubada. Ele, é claro, saiu correndo desesperado para casa imediatamente, porque o maior medo dele era que algo tivesse acontecido com os seus 3 filhos. E então ele pegou o carro, dirigiu imediatamente para lá e chegou em casa por volta de 3h15 da tarde. Assim que ele chegou e abriu o portão da casa, já ali na área da frente, ele se deparou com uma cena que mostrava que alguma coisa estava muito errada. Ali na frente tinha um cobertor jogado no chão e esse cobertor estava completamente banhado em sangue. Além disso, próximo do cobertor, ele também encontrou um pedaço da lâmina de uma faca que estava sem o cabo. Ele tentou então abrir a porta da casa para entrar, mas a porta estava trancada. Ele então deu a volta na casa e conseguiu entrar pela porta dos fundos que estava destrancada. Ele já temia nesse momento, é claro, porque ele chamava pelos 3 filhos a todo momento, mas não tinha nenhuma resposta e a casa estava em completo silêncio. Quando ele entrou na casa, então, ele se deparou com a pior cena que um pai poderia ver na vida. Ao caminhar da cozinha para a sala, o Cruz viu os corpos de seus filhos biológicos, ambos banhados no próprio sangue. Sua filha Gwen estava cheia de hematomas e golpes de faca em diferentes partes do seu corpo, principalmente no rosto, e estava caída a poucos passos do seu quarto. O Louis tinha sido amarrado e amordaçado perto da porta da frente da casa. O seu corpo também estava cheio de feridas de faca e banhado em sangue fresco, não seco como era o caso da Gwen, o que demonstrava que a irmã tinha sido atacada primeiro. Havia também garrafas quebradas pela casa, um martelo e um taco de beisebol perto dos corpos, que depois foi descoberto que também foram usados ali como armas do crime. De acordo com a polícia e os investigadores, os filhos foram mortos possivelmente por volta das 2 horas da tarde por conta da rigidez que os corpos já se encontravam. O Cruz, em estado de choque e desesperado com tudo que ele estava vendo ali, saiu pela casa em busca da sua filha adotiva, a Janice, pensando que por se tratar de uma suposta invasão e homicídio, as chances de ela também ser achada sem vida eram muito grandes. Porém, para surpresa do Cruz, a Janice estava perfeitamente bem, sem ferimentos, e havia acabado de sair do banho e ainda estava com os cabelos molhados. Ele achou isso muito estranho, é claro, mas nunca se passou pela cabeça dele naquele primeiro momento qualquer possibilidade de a Janice estar envolvida com os assassinatos dos irmãos.
Contudo, um fato acabou chamando a atenção ali, né, do Cruz e também da esposa dele, a Lovella, foi que naquele dia bem específico ali, a Janice tinha chamado os dois de pai e mãe pela primeira vez. Isso já despertou ali uma luz na mente deles, depois que eles conseguiram raciocinar melhor, de que talvez, né, a Janice já estava planejando começar um novo ciclo de família feliz sem a presença dos seus irmãos ali, né, os filhos biológicos do casal. Além disso, só pessoas da família sabiam onde aquele martelo e o taco de beisebol usados no crime eram guardados. Então, né, era difícil de imaginar que pessoas invadiram a casa e usaram objetos da própria casa para cometer todo aquele crime, ainda mais objetos que eram guardados em lugares muito específicos. A Janice deu então a sua versão dos fatos tanto para os pais ali, né, quanto para os policiais depois que chegaram na cena, e ela disse que aquela tarde 3 homens tinham invadido a casa e tinham cometido aquele crime. Ela disse que no momento que percebeu a invasão, né, que os homens entraram na casa e eles foram primeiro atacar o Lewis, ela já saiu correndo e se escondeu ali em um dos quartos embaixo da cama. Só até esse ponto já era estranha a versão dela porque, segundo ali os exames realizados e o estado dos corpos, como eu disse antes, tudo sugeria para que a Gwen, na verdade, teria sido atacada primeiro, né, e depois o Lewis, mas nessa versão da Janice teria sido o Lewis que foi atacado primeiro. Ela disse então que ficou ali imóvel, calada, embaixo da cama enquanto tudo acontecia. Ela ouvia ali, né, o ataque, ouvia também esses invasores quebrando as coisas da casa. E então, 3 horas da tarde, ela fez um post no Facebook pedindo ajuda. Ela fez esse post dizendo, né, que a casa tinha sido invadida, pedindo ajuda para alguém. E esse post também foi meio estranho porque ela escreveu até um texto um pouco longo ali, né, não parecia que ela estava com muita pressa. E ela chegou até a colocar alguns emojis ali, umas carinhas chorando. Então foi bem estranho realmente a forma como ela escreveu, né? Se ela estivesse realmente em uma situação de desespero, talvez ela não escreveria daquela maneira. Mas enfim, ela postou isso no Facebook pedindo ajuda e o namorado da Gwen acabou vendo. Com isso, então, ele ligou para Janice para ver o que estava acontecendo. Ela atendeu a ligação, mas ela não disse nada do outro lado da linha. Ela disse que acabou não falando nada porque ela ainda estava escondida debaixo da cama e se falasse alguma coisa, ela poderia ser encontrada. Com isso, então, o rapaz percebeu que tinha alguma coisa errada e foi ele quem acabou avisando ali o Cruz, né, que a casa dele tinha sido invadida e o Cruz acabou correndo para lá. A Janice disse que permaneceu ali debaixo da cama por mais algum tempo e depois, quando ela finalmente saiu lá de baixo, ela disse que ela estava muito nervosa com tudo o que estava acontecendo. Então, para se acalmar, ela resolveu ir tomar aquele banho e lavar os cabelos. Essa parte faz menos sentido ainda, afinal de contas, né, a primeira coisa que ela deveria ter feito era chamar a ambulância vendo o estado que os irmãos estavam e também a polícia, e mesmo que, vamos supor aí, né, que ela não tivesse visto ainda os corpos deles, ela iria procurar saber se estava tudo bem, né, procurar os irmãos, ver o que estava acontecendo, e eles estavam bem visíveis ali logo na entrada da casa, então essa versão dela não fazia o menor sentido. É claro que com toda essa história muito mal contada da Janice, ela acabou levantando suspeitas tanto ali dos pais, o Cruz e a Lovella, quanto também dos policiais, mas eles não tinham nenhuma evidência contra ela nesse primeiro momento e nem também um motivo para ela querer fazer tudo isso. Porém, eles acabaram encontrando algumas inconsistências ali, né, outras inconsistências no depoimento dela, que foi o fato de que o quarto onde ela disse que se escondeu estava completamente revirado. Então, primeiro ela tinha dito que ela tinha entrado, se trancado no quarto e se escondido embaixo da cama, e só o ato dela trancar a porta já impediria que as pessoas entrassem lá dentro, mas tudo indicava que eles tinham entrado, afinal de contas estava tudo revirado. Então, ela acabou mudando a versão dela, disse que ela não tinha
trancado a porta, que ela tinha só entrado e se escondido embaixo da cama. Então os homens entraram, mexeram lá nas coisas, mas não encontraram ela embaixo da cama. Mas essa parte também não fez tanto sentido, porque as coisas estavam tão reviradas que era como se eles tivessem procurado coisas minuciosamente e acabariam sim percebendo que tinha alguém embaixo da cama. Então essa outra versão também não tinha assim tanto sentido. Além disso, uma outra coisa acabou chamando a atenção dos investigadores, que foi o fato de que eles encontraram perto da casa, dentro de um saco plástico que ficou ali preso em um galho, algumas roupas que tinham sido usadas ali por um invasor. Eles encontraram uma calça e também uma roupa íntima de um homem que tinham sido lavadas, estavam ali inclusive molhadas ainda, mas ainda tinha alguns vestígios de sangue. Eles puderam perceber que era a roupa que tinha sido usada pelo invasor e, além disso, eles perceberam que a roupa tinha sido lavada na própria casa da família Magwad. Então, tudo apontava para que o invasor, depois de cometer todo o crime, foi para o banheiro, tomou o banho, trocou de roupa, depois também lavou as roupas dele na própria casa, tudo isso com muita calma, colocou dentro desse saco e tentou ali jogar fora perto da casa, mas ficou preso aí nesse galho e os policiais encontraram. Tudo isso era muito estranho também, toda essa calma desse invasor, como se ele estivesse muito tranquilo, sem preocupação de ser pego ali, né, como se soubesse a rotina da família e soubesse que ninguém ia aparecer na casa naquele momento. Então, né, e isso tudo acontecendo enquanto a Janice também estava embaixo da cama. Era uma história aí muito mal contada e muito estranha. A partir desse dia, foi então, é claro, um choque muito grande para os pais ali da família Magwad e também os moradores daquela região. Afinal, todos ficavam pensando quem poderia ter tido coragem de matar 2 jovens que eram pacatos e super educados com todos. E como também 3 homens tinham invadido aquela casa no meio da tarde em um horário de movimentação no bairro, sem que fossem vistos por ninguém. Depois do crime, a Janice continuou vivendo a sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido com aquela família que tinha acolhido ela como uma filha. Porém, algumas pessoas na internet também começaram a desconfiar da Janice conforme a história foi se espalhando ali, né, nos noticiários. Com isso, começaram então a surgir várias teorias na internet, cada vez mais pessoas estavam convencidas do envolvimento da Janice e ela começou a sofrer muitos ataques virtuais, pessoas conseguiam encontrar ali as redes sociais dela e atacavam ela, né, de várias maneiras. Ela chegou a receber ameaças também e tudo isso foi despertando ali um medo nela de acabar sendo alvo de algum tipo ali de vingança por parte de alguém. Com toda essa pressão da população então sobre o caso, a Janice acabou surpreendendo a todos 6 dias depois do crime, no dia 16 de dezembro, quando ela finalmente confessou a sua participação no crime. Ela contou como tudo aconteceu, disse ainda que teve um cúmplice, que foi um rapaz também menor de idade, que não teve a identidade revelada, que era um coroinha que ajudava ali na igreja que ela frequentava com a família Magwad e com quem também ela tinha um envolvimento amoroso, então acabou convencendo esse jovem a ajudar ela em tudo isso. Ela disse também quais foram as motivações dela para isso e foram ali as motivações mais baixas possível. Ela disse que estava com raiva e também ciúmes dos irmãos por conta da atenção que eles recebiam. Ela disse que queria ser filha única, não queria mais dividir a atenção ali dos pais com os irmãos, então por isso ela resolveu eliminar eles da família e ficar ali, né, com os pais e tudo só para ela. Ela disse também, né, que sentia raiva e inveja da Gwen. Ela não falou exatamente com essas palavras, mas ficou bem claro que sim, ela tinha inveja da Gwen por conta de como ela era admirada por todas as pessoas e como ela era considerada muito bonita, tanto ali, né, a sua aparência quanto também o coração, já que ela era uma pessoa muito boa. Todo mundo então admirava a Gwen, né, a inteligência que ela tinha, porque ela já estava ali, né, cursando a faculdade de medicina e sempre se dedicou muito aos estudos. Ela também tinha aquele coração muito bom, era uma menina muito bonita e alegre, então acabou despertando aí mesmo essa inveja na Janice, por mais que a Gwen tenha tratado ela da melhor maneira possível e acolhido ela ali em todos os aspectos. Ela também não gostava, segundo ela, da forma como a Gwen contava a história delas para
as pessoas, porque segundo ela ficava se sentindo uma pobre coitada, uma vítima, enquanto a Gwen era a heroína de toda a situação, já que a Janice era uma menina órfã, que acabou ali, né, precisando de ajuda, e a Gwen foi lá e conseguiu com que ela fosse adotada e acolheu ela. Então, na visão ali completamente deturpada da Janice, ela não via a Gwen como uma pessoa que ajudou genuinamente ela e que gostava dela como uma irmã, e na verdade como uma pessoa que estava apenas fazendo ela se sentir melhor e conseguindo ali, né, destaque, conseguindo admiração das pessoas por conta da forma como ajudou ela. Então, juntando tudo isso, essa inveja, essa raiva que ela tinha e também esse desejo ali de ter a atenção dos pais só para ela, ela decidiu que iria eliminar os irmãos, tirar ele do caminho, e fica ainda mais macabro, né, com isso, aquela história de que naquele mesmo dia, no dia 10, ela acabou chamando ali o Cruz e a Lovella de pai e mãe pela primeira vez. Então, realmente, né, ela estava marcando que daquele dia em diante eles seriam os pais dela e não mais os pais da Gwen e do Louis. Os dois assassinos foram então presos e o jovem também acabou confessando seu envolvimento. Os dois cometeram o crime juntos, né? Atacaram os irmãos em um momento de vulnerabilidade, com faca, martelo, aquele taco de beisebol. Então eles também realmente não tiveram chance de defesa, até porque nunca estavam esperando esse tipo de ataque vindo de uma pessoa que eles gostavam tanto e tinham acolhido como parte da família. Ambos, então, foram a julgamento, né, a Janice e o cúmplice dela, em maio de 2022 e foram condenados por duplo homicídio, recebendo a sentença de no mínimo 10 e no máximo 31 anos de prisão. Muito abalado com a perda dos filhos, o Cruz Magwad deu a seguinte declaração. Ela estava com ciúmes e insegura, por isso estava muito zangada com a Gwen. Ela queria tomar o seu lugar. Ouvi dizer que essa é a personalidade dela. Quando ela está com raiva de alguém, ela realmente derrubará essa pessoa. Para surpresa de todos, essa história não acaba por aí, ainda tem uma outra reviravolta nessa história, que é o fato de que durante as investigações, os policiais acabaram descobrindo que a Janice nem era órfã. Na verdade, o pai e a mãe dela ainda eram vivos e ela também tinha 3 irmãos biológicos. Ela acabou se afastando da família dela, não fica claro o motivo disso, né, dela ter se afastado, mas ela acabou se afastando, foi morar longe deles, conseguiu ali aquele emprego na casa daquele casal ali e passou a viver a sua vida ali, né, independentemente, e ela acabou dizendo aí para as pessoas, incluindo para Gwen, que ela era órfã e inventou toda aquela história, o que dá a entender, né, que ela não tinha um bom relacionamento com a família dela e por isso optou por viver sozinha e dizer que não tinha família, que era órfã, mas também, né, como ter um bom relacionamento com a pessoa que fez esse tipo de coisa, com pessoas que acolheram ela tão bem quanto os membros da família Magwad. Então, né, ela mentia aí para as pessoas sobre isso, mas na verdade ela tinha toda a família dela muito viva e muito bem, e poderia entrar em contato com eles e voltar a morar com eles no momento que ela quisesse. Por ter sido muito comparada ali, né, com aquela menina do filme A Órfã, que também não era órfã coisa nenhuma no fim das contas, né? Pra quem assistiu aí o filme vai lembrar, é um filme até bastante bom, né? Acredito que a maioria já tenha assistido, é um clássico, né? Então ela foi muito comparada com essa menina do filme aí, e sobre isso o Sr. Magwad também deu uma declaração dizendo que esse filme era um dos favoritos da Janice e que ela já tinha chamado ele para assistir esse filme junto com ela um dia, mas ele acabou recusando porque ele já tinha assistido o filme antes e não tinha gostado. Então aí isso foi meio que uma confirmação para muitas pessoas que sim, a Janice tinha buscado uma certa inspiração nesse filme para cometer todo o crime dela, mas é apenas uma especulação e não dá para ter certeza se de fato serviu aí como algum tipo de inspiração para ela. Esse crime tomou uma proporção tão grande e ficou tão famoso ali nas Filipinas e também fora do país, que acabou abalando diretamente o índice de adoções ali no país naquele ano. Isso porque muitas pessoas ficaram, é claro, ali, né, chocadas com a história e acabaram ficando com medo de acabar adotando uma criança, colocar esse novo membro ali dentro da sua casa e acabar acontecendo alguma coisa.
Mas é importante, né, frisar aqui que esse caso foi uma coisa completamente fora da curva, uma coisa que raramente acontece. Na verdade, nós vemos aí muitos casos onde filhos biológicos também acabam cometendo atrocidades contra a própria família, os próprios pais e outros irmãos. Então, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Infelizmente, esse tipo de coisa pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer tipo de pessoa, com qualquer tipo ali, né, de familiares envolvidos. Eu mesma já contei todo tipo de história aqui desse tipo no canal, então só o fato de a Janice ter sido adotada não quer dizer, né, que temos aí que ter um preconceito nesse sentido, nada do tipo, muito pelo contrário, a adoção é uma coisa muito boa que acaba salvando literalmente a vida de muitos jovens, então é bom, né, deixar tudo isso muito claro. Mas o fato é que, infelizmente, teve esse impacto, abalou ali o índice de adoções do país, mas com o tempo as pessoas foram superando e as coisas, felizmente, foram voltando ao normal. A família Maguad era composta por 4 pessoas bondosas, tão bondosas que acolheram a Janice de braços abertos como membro da família, sem qualquer distinção por ela ter ou não o mesmo DNA que eles. Eles deram a ela muito amor e carinho, e os irmãos até abriram mão de coisas importantes para eles para dar mais conforto e bem-estar a ela. Infelizmente, essa família não sabia quem a Janice realmente era e nunca poderiam esperar que estavam abrindo as portas da casa deles para o verdadeiro mal entrar na família. Agora, essa família foi completamente destruída depois de apenas 5 meses que eles acolheram a Janice e jamais conseguirão ser felizes ou confiar em alguém de novo em totalidade. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia a história da família Maguad ou não. Como eu disse, é um caso que ficou aí, né, muito conhecido, muito famoso, mas tem várias pessoas ainda que não conheciam, então eu resolvi trazer aqui pro canal para vocês conhecerem uma história que mexe bastante com a gente, né. Então deixe aqui a sua opinião nos comentários, deixe também um caso que você acha que seria interessante eu trazer pro canal, seja nacional ou seja aí, né, um caso que aconteceu fora, assim como esse. Não se esquece também de se inscrever no canal se você gosta de conhecer esse tipo de notícia, tá por dentro desse tipo de assunto. Deixa o seu like antes de você partir para um próximo vídeo, porque isso ajuda demais na divulgação do canal. E é isso, obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.